Bom, olá, gente. Vamos para mais uma aulinha nossa, dando continuidade ao nosso conteúdo. A gente vai ver um pouquinho agora sobre as implicações do Bohr ter mexido mais um pouquinho no modelo do Rutherford, tá? Então, eu vou mostrar para vocês hoje como esses átomos como os elétrons ficam organizados dentro dos átomos, e a gente vai aprender a fazer essa distribuição eletrônica, tá bom? Então, vamos lá, apresentação slides para vocês. Esse vídeo aqui é bem curtinho, a gente vai ver, depois vocês podem reassisti-lo. Fala um pouquinho sobre esse modelo do Bohr que está complementando o Rutherford. E é bem legal, feito por uma aluna de um instituto federal, não lembro da onde, está lá na descrição do vídeo, ficou bem interessante, tá? Vamos rapidinho. Só um minutinho, conectando aqui para vocês. Mudar essa fita em relação aos conhecimentos da nossa prova. Deixa eu começar aqui do início. A boa ciência é o questões teóricas. Bom, legal, gente.
vamos lá. Vou colocar esse link já na descrição do vídeo também, para vocês acessarem, vocês têm também aqui na apresentação de slides, mas é bem interessante, porque mostra por que o Bohr pensou em fazer essa organização, quão útil seria isso. Então, vamos seguir agora. Então, o que o Bohr falou? Que os elétrons estavam orbitando no núcleo. O núcleo composto de cargas positivas, que a gente chama de prótons, e as sem carga nenhuma, nêutrons. Tá? Depois a gente vai trabalhar com as partículas atômicas. Por enquanto, vamos fazer distribuição desses elétrons. Então, a proposição do modelo de Bohr tinha aqui 7 níveis, conhecidas como K, L, M, N, O, P e Q. Sendo na camada aqui, então, a camada K começa em N1, N2, N3 e aí vai. Os elétrons estariam orbitando nessas camadas, nesses níveis de energia. E temos ainda algumas regrinhas, onde quanto mais perto do núcleo, a gente tem uma menor quantidade de elétrons que são suportados, mais distantes começam a aumentar, tá? Então, tem uma quantidade específica de elétrons para cada uma dessas camadas. A gente tem camada K2, L, M, N, O, P, Q, tá? Mas dentro dessas camadas, nós também temos alguns subníveis, tá aqui, que a gente conhece como S, P, D e F, tá? A gente vai ver melhor isso. Mas antes de ir para os subníveis, vamos ver essa representação. A gente tem o núcleo, com prótons e nêutrons, e elétrons orbitando em camadas diferentes, tá? Então, na camada K eu tenho 2, na camada L eu posso ter 8, aqui também posso ter de 8 para mais, então depende do átomo que eu estou representando. Eu venho aqui, tem uma incidência aí, que pode ser raio-x, por exemplo, que vai tirar um elétron dessa camada K. E aí, um elétron da camada L vai voltar lá para tentar estabelecer um pouco dessa estabilidade que ele precisa. A hora que esse sai de uma camada mais energética para uma camada menos energética, a gente tem emissão de raio-x específico. Quando outro elétron sai, por exemplo, da camada L, e um da outra camada, M, tenta repor esse lugar, a gente tem também uma emissão de raio-x. Se eu tivesse, como ela falou, esses elétrons voltando para essas camadas, eles também vão liberar energia, que são na forma de luz visível, ou então radiação ultravioleta, infravermelho, então depende de como esse salto está acontecendo. O que importa é que esses elétrons eles podem saltar de uma camada para outra, e com isso a gente tem liberação de energia. Então, cada camada ela é composta por uma quantidade máxima de elétrons, tá? Então, na camada K podem até 2, L 8, M 18, N 32, O 32, P 18, Q 2. A partir dessa informação, a gente pode distribuir os elétrons dentro dessas camadas. Por exemplo, o hidrogênio, que só tem um elétron, a gente vai colocar ele na camada K. O carbono, que tem 6 elétrons, eu coloco 2 na camada K, 4 na camada L. Se eu aumento, eu posso ir na camada L até 8, depois eu vou indo mais e mais, tá? Só que isso a gente está falando em termos de camadas. Mas dentro de cada uma dessas camadas, a gente pode ter subníveis de energia, tá? Que estão diretamente ligados aí também. Então, esse outro cientista, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Esse outro cientista aqui, o Linus Pauling, ele criou um diagrama que facilita o entendimento. Peraí, perdão. Ele criou, então, um diagrama que facilita o entendimento de como os elétrons ocupam essas camadas, tá? Essas subcamadas. Então, normalmente, eles ocupam algumas órbitas que a gente
falando de química quântica já, que vai falar da probabilidade de encontrar um elétron em alguma região, a gente está falando de orbitais S, P, D e F. Eles têm formas diferentes, eles abrigam quantidades diferentes de elétrons. E isso é um pouco mais profundo. A gente só tem que saber que esses subníveis de energia são divididos nas subcamadas S, P, D e o F, tá? Em ordem crescente de energia. Então, vamos lá. Então, subníveis. S, P, D e F. No subnível S, cabem 2 elétrons. No subnível P, 6. No subnível D, 10. No subnível F, 14. Esse é o máximo. Então, quando eu tenho uma representação, eu tenho isso daqui. S está falando qual é o subnível. O 1 está falando qual é a camada. Camada 1 é a camada K. Camada 2, L, M, N, e aí vai, tá? E aqui é a quantidade de elétrons que eu tenho dentro desse subnível. Então, vamos lá, ver mais claramente o que eu estou falando. Para tornar mais fácil a distribuição dos elétrons nessas camadas, o Linus Pauling, que é esse cientista, ele criou uma representação gráfica que facilitou a visualização da ordem crescente de energia e a realização da distribuição eletrônica, tá? Então, a gente chama de diagrama de Linus Pauling. Ele fez esse diagrama para facilitar a nossa vida na hora de fazer essa distribuição. Então, aqui a gente tem o diagrama. Vocês vão encontrar ele em diferentes representações, tá? Mas o que importa é que no subnível S, eu posso ter até a minha 7ª camada, eu consigo ter subníveis S, e cada um deles cabem no máximo 2 elétrons. No subnível P, começa a partir da camada L e vai até a camada P. Eu tenho 6 elétrons. O subnível D vai até da 3 até da camada 3, que é a M, até a camada 6, que é a P. Cabem 10. E no subnível F, eu vou da camada N até a camada O, onde cabem 14, tá? Então, a gente pode observar, quando a gente começa a usar isso para preencher os meus subníveis, eu vou seguir essa ordem. Primeiro eu venho camada K, depois camada L, depois camada M, termino a L e vou para M, depois termino a M e vou para N, termino a N, vou a M de novo, vou para N, vou para O. Então, eu vou fazendo essa sequência. Ele criou isso para facilitar a nossa vida, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer isso em exemplo que melhora. Aqui, isso daqui, quando a gente tem na tabela periódica, que a gente ainda vai estudar com mais calma, mas na tabela periódica a gente tem ali os elementos distribuídos e nós temos informação sobre a massa do átomo e nós temos a informação sobre o número de prótons. A gente sabe que um átomo neutro tem número de prótons igual ao número de elétrons, tá? Então, se eu tô falando que eu tenho 37 prótons, quer dizer que eu tenho 37 elétrons. E são esses elétrons que nós vamos distribuir. Então, o rubídio, que é esse RB, que está na nossa tabela periódica, tem 37. Eu vou distribuir esses 37. Então, eu começo aqui. 1s2, tá aqui. 2s2. Depois, qual é o próximo? Aqui em cima, 2p6. Então, aqui eu já tenho um conjuntinho com 10, tá? 2p6. 3s2. Aqui. 3p6. 4s2. Já tenho mais 10. Depois do 4s2, para onde eu vou? 3d10. Depois, 4p6. Depois, 5s, eu não preciso colocar 2, eu só coloco 1. Por quê? 10, 20, 30,
36, 37. Então, se eu colocasse 2 aqui, eu ia ter 38. O que acontece? Eu posso deixar com menos elétrons, eu não posso deixar com mais. Se fosse 39 aqui, eu ia ter que preencher, eu não poderia colocar 3 aqui de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque o subnível S, ele aguenta só 2 elétrons. Então, eu ia ter que pôr o 2 aqui e ir para o próximo. O próximo é o 4D10. Aí, eu ia colocar 4D1. Tá? Então, eu vou preenchendo, preenchendo. Eu nunca posso aumentar o número de elétrons dentro de um subnível, mas eu posso colocar menos se for o caso, tá bom? Então, depois a gente entra na denominação camada de valência, tá? Não vamos pensar nisso agora. Próximo. Exemplo, eu tenho titânio, 22. Então, eu tenho 22 elétrons. Vou fazer essa distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eu gosto sempre de separar de 10 em 10 para a gente não perder as contas. Então, aqui já foram 10. Eu parei aqui 3s2, vim para o próximo. 3p6, 4s2. Já tenho mais 10. Eu preciso de 22, então tá faltando só 2. Eu parei aqui no 4s2, o próximo é 3d. Eu posso colocar até 10, mas eu só preciso de mais 2. E foi isso que eu fiz, coloquei só 2, tá? Próximo, cálcio. Tenho 20. A gente já viu aqui a distribuição, que a gente chegou até o 22 aqui, né? Então, 20 é só isso daqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Chego aqui, tenho então meus 20 elétrons distribuídos. Quando a gente tem íons, íons é quando eu tenho a diferença entre número de prótons e elétrons. Eu tenho uma carga aí no meu elemento. Então, quando eu tenho isso daqui, ó, esse 2+, tá dizendo que eu tenho menos elétrons. Então, quando eu falo, tô falando ali de novo, prótons igual número de elétrons, tá? Então, aqui, se tá falando para mim que eu tenho 20 prótons, eu ia falar que eu tenho 20 elétrons. Só que tem esse 2+, está falando para mim que eu tenho mais próton do que elétron. Então, se é 2, quer dizer que eu tenho 18, tá? Então, isso aqui, esse íon aqui, mostra para mim que eu tenho 20 prótons e 18 elétrons, tá? Então, vou fazer a distribuição desse íon. Eu vou distribuir quanto? Não 20 mais, vou distribuir 18. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, ó, aqui já foram 10. 3s2, 10. 3s2. O próximo é 3p6. Então, se eu tenho 10, tá faltando quanto? 8. Então, já coloquei 2 aqui, com mais 6, vai dar os meus 18, tá? Então, eu paro por aqui, eu não vou colocar 20. O que eu quero que vocês consigam fazer? Essa distribuição, tá? Os exercícios de vocês têm lá alguns elementos desse. É legal vocês desenharem no caderno de vocês isso daqui. Desenhem. Para vocês irem rabiscando, conseguindo seguir essa ordem, tá? E treinando, fazer distribuição eletrônica, treinar. Por quê? Depois a gente vai entrar em partículas atômicas, ver o que é íon, o que é átomo neutro, ver também o que é a camada de valência, mas primeiro eu preciso que vocês consigam fazer esse básico de distribuição. Vou mostrar também para vocês que vou deixar um nome de sugestão, tem um aplicativo de celular que vocês podem utilizar para brincar de distribuição eletrônica, tá? Eu já vou mostrar ele, só deixa eu parar aqui a nossa tela.
Não sei se vai dar para ver, mas eu sou péssima. Eu tenho aqui um aplicativo que vai mostrar para mim aqui, vamos lá. Eu tenho aqui alguns níveis, ele está em inglês, mas é entendível, a gente consegue. Então, eu vou aqui no mais simples, onde posso pegar ou átomos ou íons. Então, eu vou pegar só átomos, que é o mais tranquilinho. Aí, ó, tem o Very Easy, que é muito fácil, mais ou menos. Então, eu vou no muito fácil aqui para vocês verem. Hidrogênio. Tá falando para mim que tem um elétron. Eu venho e vou colocar ele na camadinha dele aqui, tá? Peraí, vou limpar para ficar mais bonitinho. Coloquei aqui na primeira camadinha. Aí eu vou checar. Ó, tá correto. Aí o próximo, o hélio. Tá falando que tem 2. É sempre o número aqui de baixo, tá? Então eu vou colocar ele. Distribuir. Você só clica em cima. Aí eu vou checar. Correto. Próximo, o lítio, ó, tem 3. 1, 2, só cabe 2 na primeira camada. Se eu resolver colocar 3 elétrons aqui na minha primeira camada, o que que vai acontecer? Ó, tá errado. Vou tentar fazer de novo, tá? Então, clear. Aí eu venho e coloco 2 na minha primeira camada, coloco mais um que tá sobrando ali. Tá certo? Então, quem quiser treinar, conseguir baixar, eu vou deixar o nome dele, tá? Desse aplicativo, é de graça. Quem tiver espaço aí no celular, quiser baixar para brincar, é legal para a gente treinar, tá bom? Então, tá, os exercícios estão lá no Super Professor. Já coloco também depois o nome do aplicativo para vocês. Até, gente. Vão treinar fazer essas distribuições eletrônicas. Vou finalizar aqui. Boa semana para vocês.